Olá, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional e também ministro cursos de maquiagem para maquiadores profissionais e também para maquiadores que estão iniciando aí nessa carreira maravilhosa. E hoje eu tenho o prazer de trazer para você essa maquiagem aqui que eu estou usando. Você vai aprender a fazer um delineado colorido. Essa maquiagem aqui e também utilizar essas cores, né, na nossa maquiagem, que a gente chama de harmonia triádica. Mas eu vou contar aí para vocês um pouquinho mais sobre esse negócio aí de harmonia, de como combinar as cores no decorrer do vídeo, tá? Então espero muito que você goste dessa proposta e que você consiga implementar, que você consiga realmente colocar em prática essa proposta, essa técnica de maquiagem. Lembrando que aqui, claro, é uma inspiração, é uma técnica, e a partir do momento que você conseguir absorver essa técnica, você pode fazer as adaptações, me embolei, as adaptações que sejam necessárias aí, dependendo da cor que você mais gosta, dependendo da cor que o seu cliente gosta, ou então deixar tudo neutro mesmo, tá? Sem problema nenhum. Bora lá então para você aprender, tutorial completo para você aprender a fazer essa técnica aqui de maquiagem. Se você chegou aqui, é novo ou nova, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever aqui no canal e do lado tem um sininho. Clica nesse sininho para você ser notificado e sempre que saírem conteúdos novos, aulas novas, vídeos novos por aqui, você vai receber um plim aí no seu celular, para você não se esquecer mais dos nossos conteúdos por aqui. E vamos começar então a fazer nossos olhos. Cheguei aqui vocês bem pertinho de mim para vocês verem os meus olhos super naturais, naturalmente verdes, e também todos os meus poros dilatados, né, gente? Então vamos lá, vamos começar então a fazer a nossa técnica de olhos. Primeira coisa que a gente vai fazer, você já sabe? Primeira coisa que a gente faz para quando a gente vai começar a fazer a nossa técnica de olhos, se você ainda não sabe, você está no lugar certo, porque aqui eu vou te ensinar o processo para você fazer um esfumado, para você fazer uma técnica de olhos perfeita, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai sempre fazer é neutralizar a nossa pálpebra. E a gente vai neutralizar, a gente vai colocar essa nossa pálpebra, deixar essa nossa pálpebra toda uniforme, toda de uma corzinha só. Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui no nosso olho também. A gente tem que pensar o nosso olho como se fosse uma tela, tá? Como se fosse uma tela em branco. Então, a gente primeiro tem que dar uma uniformizada e esse produto que a gente vai aplicar para fazer essa uniformização, ele também vai ajudar na pigmentação dos produtos, das sombras que a gente vai colocar, ele vai ajudar também na durabilidade desses produtos, então é muito importante que você faça esse primeiro processo, que é essa neutralização da nossa pálpebra, tá? E esse produto, ele deve ser um produto cremoso, aí você pode escolher o produto cremoso da sua preferência. Pode ser base, Dri? Pode ser base, não tem problema nenhum. Pode ser corretivo? Pode ser corretivo. Pode ser primer específico para olhos? Show, pode ser, não tem problema nenhum. Hoje a gente tem no mercado produtos, né, que são específicos para os olhos. Olha só, acabei de deixar cair no chão. Olha só, esse tipo aqui de produto, olha, é um primer que é específico para a região dos olhos, justamente para ajudar na pigmentação dos olhos. Eu preciso ter isso, Dri? Não, você não precisa ter. Se você puder, ótimo. Se você não puder ter, você vai utilizar um corretivo. O mesmo corretivo que a gente utiliza para camuflar manchinhas, para passar na região aqui abaixo dos olhos, você também pode utilizar para fazer esse primeiro processo, tá? Mas é importante que seja um produto cremoso, independente do que for, tá? Então, hoje eu vou utilizar esse produto aqui, que o meu, no caso, já, né, gente, já tá quase, né, acabou, né? Já acabou, mas eu tô insistindo nele ainda. Esse daqui é um primer da NYX, tá? Ele é um primer, ele específico para a área dos olhos na cor 03. E eu vou pegar com um pincel Kabuki. Eu gosto muito desse tipo de pincel, porque ele já espalha de uma forma super fácil. Olha só para você ver, aqui já tem um acúmulo, tá? Que é da base que eu utilizei, né? Pra gente fazer a pele e tudo mais. Mas eu vou aplicar aqui, ó, esse nosso primer de sombras, tá vendo? Dando umas batidinhas e leves arrastadinhas. E eu vou deixar isso aqui tudo bem uniforme, de forma que não fique acúmulo de produto de um lado e excesso de produto do outro, porque pode ser que isso acabe manchando aí as nossas sombras, tá? Então, depois que eu apliquei esse produto, eu já venho com uma esponjinha, ó, e dando umas batidinhas, a gente vai conseguir deixar esse produto bem uniforme e sem excesso de produto de um lado e falta de produto do outro. Algo que eu gosto muito de fazer é aqui, ó, na emenda da minha pele com a pálpebra,
eu viro a esponjinha e trabalho com a esponjinha na lateral. Então, eu trabalho com essa parte aqui da esponja que não tem muito produto. Porque olha só como que na ponta da esponja a gente tem bastante produto. Então, se eu vier com a ponta da esponja trazendo esse produto para cá, pode ser que acabe ficando um produto um pouco meio craquelado, sabe? Fica parecendo que a gente fez uma massa de bolo e não deu muito certo, sabe? Porque o que acontece? Aqui eu já tô com a minha pele pronta, então aqui eu já passei pó, a minha pele já tá finalizada. Então, se eu vier com um produto cremoso por cima, pode ser que dê ruim, tá? Então, eu venho com esse produto cremoso até o final dos meus olhos. Cheguei no final do olho, eu viro a esponjinha e dou batidinha só pra juntar nessa parte aqui desse produto cremoso, nosso corretivo, com a minha pele. A mesma coisa no cantinho interno aqui dos olhos também, tá bom? Se ficou difícil, tenta diminuir a esponjinha, tá? Então, como a esponjinha menor, você consegue chegar no cantinho interno, você consegue girar a esponjinha, tá? Então, é bem legal esse tipo de esponjinha, mas, ó, gente, se você não tiver, ó, dedinho mesmo, tá? O dedinho funciona super bem, não tem problema nenhum dele ser utilizado, tá bom? Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente fazer uma pré-selagem, é a gente ajudar o nosso esfumado a acontecer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar um pó, pode ser um pó compacto, pode ser um pó solto, o pozinho que você utilizou no seu rosto, pra gente selar o canto interno e o canto externo. O que isso vai fazer, Dri? Isso vai ajudar a gente no esfumado. Esse processo, né, que eu sempre falo pra vocês, esse processo, ele vai ajudar a gente a fazer uma construção de esfumado mais fácil, tá? Então, ó, neutralizou, próxima etapa, vamos facilitar o nosso esfumado. Pra gente facilitar o nosso esfumado, ó, com um pozinho compacto, cor de pele mesmo que você tiver, tá? Não precisa ser nenhum específico. Esse meu aqui é da DNA, tá? Na cor Vanilla 1. E um pincel de esfumar bem fofinho. Esse meu aqui é o E35, acho que é isso mesmo, da Sigma, o que você tiver, tá? E aí a gente vai vir, ó, cantinho interno, selando. Pego mais produto e canto externo, selando, porque isso aqui, ó, eu já vou dar acabamento da minha pálpebra, da região da minha pálpebra, com a região aqui da minha pele, tá? Nossa, Dri, mas eu não consegui ver nenhuma diferença. Isso não vai fazer diferença visual, vocês não vão conseguir ver essa diferença. Mas, o que acontece? O que a gente fez aqui? A gente selou parte desse produto cremoso. Então, o que isso vai fazer? Vai ajudar a gente na hora do esfumado, na hora da aplicação das sombras e também no próprio acabamento, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Vocês percebem que a minha pálpebra fixa, ela é um pouco mais volumosa. Vocês conseguem perceber isso, né? Olha só, minha pálpebra fixa, ela é um pouquinho projetada pra frente. O que acontece? Se eu venho com um produto cintilante, né, um produto brilhoso, enfim, um produto que seja cintilante e também mais claro nessa região aqui da minha pálpebra fixa, ela vai projetar, essa minha pálpebra fixa vai projetar ainda mais pra frente. E não é necessariamente isso que eu quero, tá? Então, olha só, vocês têm aqui, ó, por exemplo, o iluminador. O que o iluminador aqui nessa região aqui faz? Ele ressalta essa região, ele realça a maçã do rosto. Se eu pegar um produto que seja cintilante e passo, aplico aqui no meu olho todo, eu vou projetar o meu olho mais pra frente. Só que se você tem a pálpebra gordinha, se você tem essa pálpebra fixa aqui mais volumosa, pode acabar que fique muito volumoso, que acabe ficando um pouco esquisito. Então, o que eu vou fazer? Se você tem a pálpebra gordinha, se você tem necessidade de criar uma profundidade nessa região aqui dos seus olhos, você vem comigo que a gente vai fazer essa etapa junto, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um produto que seja um produto opaco, você pode escolher a cor, tá? Se você não tiver nenhum produto específico, ai, Dri, mas eu não tenho uma sombra específica, o que você vai fazer é estar utilizando o seu próprio pó de contorno, porque aqui a gente vai fazer um contorno mesmo nos olhos. Da mesma forma que a gente fez na pele, né, pra afinar e tudo mais, a gente também vai fazer nos olhos, pra gente criar uma profundidade nos olhos, tá? Então, você pode utilizar o seu pozinho aí de contorno sem problema nenhum. Agora, se você já tem uma sombra, tá? Uma sombrinha assim que você queira usar, uma sombrinha que eu chamo aquele, é um tom bobinho, sabe? É um tom que é bem próximo a um tom de pele, né? Você também pode utilizar nessa etapa, tá? Existem algumas
cores que são assim super coringas na hora de você fazer essa etapa. É uma transição, tá? A gente vai criar aqui uma profundidade e fazer uma transição aqui do nosso esfumado, tá? Uma cor que eu gosto muito, muito, muito é essa daqui, que é assim consagrada, né, entre os maquiadores, que é essa corzinha aqui que se chama Harmony, tá? Esse daqui é um blush Harmony da MAC, que ele é muito bom, ele é ótimo, né, pra fazer esse tipo de fundo da maquiagem, tá? Vou te dar outra opção aqui também, que eu gosto bastante, é esse tom aqui, que ele se chama Soft Brown, também da MAC, ó. Esse aqui é uma sombra, tá? Soft Brown é essa daqui. Então, tá vendo que ele tem esse tom bobinho, sabe? Esse tom, assim, de transição mesmo, de fundo de maquiagem, tá? Então, é também uma opção. E outras duas cores que também são da MAC, que eu gosto muito pra fazer esse fundo, são essas duas aqui, tá? Então, esse tomzinho aqui e esse daqui. Esse daqui é a sombra Cork, tá? Com K no final, Cork, da MAC. E essa daqui é a sombra Query, tá? Também da MAC, que são tons bobinhos que eu gosto de utilizar pra fazer essa transição, tá bom? Vou te dar outras opções também. Então, olha, vamos lá. Vou pegar aqui essa paleta aqui também, que eu sou apaixonada, da Jaclyn Hill, e vou mostrar aqui alguns tons que você também pode usar para utilizar como esse tom de transição. Ó, esses tons aqui de cima, esses dois tons aqui de cima, esse tom aqui, esse daqui, vocês percebem que eu uso muito esse tom, né? Esse tom aqui também pode ser utilizado, esse tom aqui também, tá? Então, aqui também temos algumas opções, ok? Tem também uma sombra, eu não tô com ela aqui, mas ela é muito boa, uma sombra da Quem Disse Berenice, da marca Quem Disse Berenice, que se chama Nunette. Ela é muito boa, muito linda também pra fazer esse fundinho, tá? E também tem uma sombra da Vult, é uma sombra individual da Vult. Ela é nesse formatinho aqui, tá? Sombra individual da Vult. Ela é na cor MA07, tá? MA07. Ela é muito boa pra fazer, não é essa daqui não, tá? Essa daqui ela é mais escura, mas é a MA07, eu não tô com ela aqui, mas também é ótima pra fazer esse fundinho, tá? De cor. Então, dei aqui pra vocês várias opções, tanto, né, sombras mais caras, quanto também mais baratas, pra você conseguir achar aí uma sombra ideal pra você fazer esse fundinho, tá? Esse fundinho da nossa maquiagem. Mas se você, Dri, não quer investir numa sombra nesse momento, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pó de contorno facial mesmo, combinado? Então, ótimo. Eu vou usar hoje aqui o Blush Harmony da MAC, tá bom? Então, é essa corzinha aqui. E olha, com o mesmo pincelzinho de esfumar, eu vou pegar, ó, essa sombra por cima, ó, vou girar aqui, isso aqui na verdade é um blush, né, mas tanto faz. Vou pegar assim por cima, ó, giro bastante pra pegar bastante produto, tá? Deixo entrar o produto no meu pincel, bato pra tirar o excesso e vamos começar a aplicação. Pra gente fazer essa primeira aplicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é garantir que não tem acúmulo nenhum de produto aqui, tá? E essa sombra, eu vou entrar com essa sombra, lá eu vou olhar bem pra frente, ó, e no meio do olho, bem no meiozinho do olho, ó, eu vou fazer um pontinho bem próximo lá à minha sobrancelha. Vocês conseguem perceber, ó, que eu tô deixando quase nada de espaço entre esse pontinho e a minha sobrancelha, tá? Então, pego esse produto e eu vou vir com ele, ó, desse meio, né, desse pontinho aqui no meio dos olhos, eu vou fazer pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, olha só. Pego mais produto, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vou esfumar, tá? Então, a gente começa a fazer movimento de vai e vem, com a mão bem levinha, ó. E aí, eu vou começar a entrar com esse produto aqui, juntando com o meu contorno do nariz. Conseguem perceber, ó? Ó, juntei com o contorno do meu nariz, tá? E agora, lá pra fora, eu venho jogando também essa sombra, ó. E aqui eu vou deixando aqui na minha pálpebra, ó, eu sempre falo que é um espacinho de um cotonetezinho, ó. Um cotonetezinho de distância da nossa sobrancelha, tá bom? Então, ó, venho levando lá pra fora, trazendo lá pra fora, deixando esse mesmo espaço, ó, de um cotonetezinho de fora a fora, tá?
E olha só como é que a gente já vai criando, olha a diferença de um lado para o outro, como é que a gente já começa a criar uma profundidade, né, no nosso olho. Próxima etapa, eu vou começar aplicando uma sombra cintilante, que também seja bem clarinha na minha pálpebra, tá? Então, olha só, eu vou utilizar essa sombra aqui, essa sombra é a Philosophy da MAC e um pincel bem achatadinho, tá vendo? Um pincel mesmo de aplicação de sombras, ó, ele é bem achatadinho. Vou pegar essa sombra, olha só, com a lateral do pincel, ó, eu arrasto assim pra pegar a sombra, tá? Então, com a lateral do pincel, bato aqui pra tirar o excesso, olha só como é que sai bastante farelinho, sempre tem que bater pra tirar o excesso. E a gente vai começar com a aplicação dessa sombra, tá? Primeira coisa, garanto que não tem nada acumulado aqui. Agora, a gente vai começar com a aplicação dessa sombra. Então, o mesmo lado que a gente pegou a sombra, a gente vai vir com a aplicação, porque não adianta a gente pegar a sombra de um lado e vir aplicando com o outro, né? Não vai fazer o menor sentido. Então, ó, peguei a sombra desse lado, vou começar a aplicação. Vou começar bem rente à raiz dos meus cílios, tá? Então, bem rente à raiz dos meus cílios, ó, eu vou fazer esse movimento que é o movimento de lambidinho, ó. Eu deposito e dou uma leve arrastadinha. Então, olha só, deposito, coloco, ó, e dou uma arrastadinha. Conseguem perceber? Vou pegar mais sombra, bato para tirar o excesso, ó, coloco e puxo. Pego mais sombra, coloco e puxo, coloco e puxo, coloco e puxo, tá? Então, esse movimento eu chamo de lambidinha. Se você é novo ou nova por aqui, agora você já fica sabendo que esse movimento de lambidinha é esse movimento aqui, ó, que eu coloco e puxo, coloco e puxo, coloco e puxo, tá? E eu vou aplicando essa sombra aqui por toda a minha pálpebra móvel, tá? E chegando de encontro à fixa, ok? E aqui a gente tem que ter certeza que esse nosso produto, ele tá devidamente, o nosso produto cremoso, né? Ele tá devidamente selado, tá? Então, você pode ir e voltar quantas vezes você achar necessário para que a nossa sombra fique devidamente colada, né? E que o nosso produto cremoso também fique bem sequinho, tá? Agora, vocês conseguem perceber a marcação que foi criada, né? Óbvio, porque a gente ainda não esfumou. Então, ó, primeiro a gente aplica, tá? Primeira coisa, a gente aplica pra gente conseguir a pigmentação daquela sombra. Depois a gente vem esfumando. Agora, então, eu vou voltar com o meu pincelzinho mais gordinho, meu primeiro pincel, e na borda, ou seja, na transição, eu vou fazer movimentos de vai e vem, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, pra gente ir apagando essa bordinha, tá? Vou pegar mais um pouquinho daquele primeiro produto, né, que foi o Blush Harmony, e vem fazendo, ó, movimento de vai e vem, movimento circular. Agora, próxima etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o nosso brilho, tá? E aí você vai escolher o brilho que você quiser, da cor que você quiser. Aqui eu vou utilizar um que é, assim, ele é levemente prateado, tá? Esse aqui é da Tracta, na cor Toque de Cristal. E pra gente fazer a aplicação desse brilho, é legal que você tenha um fixador de pigmento, fixador de glitter, enfim, você tem que ter algum produtinho para te ajudar nessa fixação, para não sair tudo voando, né, com muita facilidade. Então, olha só, a gente tem aqui algumas possibilidades, tá? Primeira possibilidade é você utilizar uma colinha, como essa daqui, por exemplo, da Ruby Rose, que eu gosto muito, ela é uma cola líquida, tá? E ela tem, assim, uma fixação maravilhosa. Então, essa daqui você pode utilizar para fazer essa fixação. Outro tipo de produto que também você pode utilizar é um produto que seja cremoso, tá? Então, olha, esse tipo de pastinha, tá? Esse a gente chama de pomadinha, enfim, gelzinho e tudo mais. Mas esse aqui é um outro tipo de cola, tá? Que também funciona super bem pra gente colar esse tipo de partícula que é bem fininha, tá? Se você não tiver nenhum desses, o que você pode fazer também é utilizar uma bruma fixadora, tá? A bruma fixadora, quando você aplica, né, você consegue, enquanto ela está levemente umedecida, você consegue vir com esse pigmento, que é bem fininho, por cima e aplicar. Então, olha só, eu vou utilizar aqui hoje essa colinha aqui, tá? Que é uma colinha tipo uma pomadinha, essa minha aqui é da NYX, eu só transferi pra cá, tá? Então, é a mesma cola, eu só transferi pra cá que eu acho que fica mais fácil. E eu vou aplicar esse produto com um pincel de esfumar. Por
que eu vou aplicar com pincel de esfumar? Porque eu já vou conseguir uma aplicação mais difusa. Muitas vezes as pessoas pegam esse tipo de pincel aqui, ó, e faz a aplicação do glitter com esse pincel. Tá errado? Não tá errado, de forma alguma, tá? Você pode utilizar. Mas o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente utiliza esse tipo de pincel aqui, ó, pra aplicar glitter, pigmento e tudo mais, a gente acaba ficando com uma marcação, justamente aquela marcação que a gente teve quando a gente aplicou essa primeira sombra mais clara, tá? Então, pra gente evitar que isso aconteça, pra depois a gente esfumar glitter, que é muito difícil a gente esfumar pigmento, esfumar glitter, eu já gosto de vir com um pincelzinho fofinho, um pincelzinho de esfumar mesmo, tá? Pode ser o mesmo, inclusive, que a gente utilizou pra fazer aquela transição aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, vou vir com o pincel, inclusive é o mesmo, tá? Tipo, assim, né, eu tenho dois iguais, mas é o mesmo pincel, tá? Que é o E35 da Sigma. E eu vou pegar aqui, ó, esse produtinho, essa nossa pastinha, tá? Então, eu pego um pouquinho desse produto. O que eu gosto muito de fazer é no dorso da minha mão, ou então na plaquetinha. Eu vou mostrar aqui no dorso da mão pra vocês verem o que eu faço. Olha só, eu pego esse produto, ó, e dou uma rodadinha na minha mão. Porque eu não posso deixar muito produto na minha pálpebra, porque senão o glitter, o que vai acontecer? Eu tenho muito produto cremoso. Quando eu vier com glitter, eu vou ter que enfiar muito glitter ali para eu secar, porque senão esse produto cremoso vai acabar vincando, tá? Então, eu sempre, ó, na minha mão, eu tiro o excesso dessa colinha, tá? E com o que restou no meu pincel, olha só o movimento que eu faço. Eu venho colando essa colinha, tá? Então, ó, eu venho de baixo para cima, né? Ou seja, bem rente aqui a raiz dos meus cílios, ó. Eu venho dando batidinhas. Por que eu não arrasto, Dri? Por que eu não posso arrastar? Porque se você arrastar, você vai tirar a sombra que tem embaixo, tá? Então, ó, batidinhas, batidinhas, batidinhas e vou subindo, chegando até onde eu quero que esse meu glitter tenha intensidade, tá? Chegou onde eu quero que esse meu glitter tenha intensidade, eu tiro bem o excesso aqui da colinha e venho só com o restinho que tá no pincel, ó, onde eu não quero tanta intensidade, tá? E antes dessa colinha secar, eu tenho que vir com a aplicação do glitter. Então, eu tenho que fazer de um lado do olho para depois passar pro outro. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui embaixo um papelzinho, eu tiro bem o excesso de colinha, tá? Mesmo pincel que eu vou usar, só tirei o excesso de colinha desse pincel. Vou pegar aqui o meu pigmento, ó, pego aqui ele, mais uma vez, ó, bato para tirar o excesso. E agora eu vou vir com esse pigmento aplicando ele por cima da colinha, tá? Então, ó, mesmo movimento, eu só vou bater, ó, bato, 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 ó, e vou subindo, tá? Então, dessa forma, quando a gente faz a aplicação desse jeitinho aqui, ó, o que acontece? A gente já deixa esfumado, tá? A gente não deixa aquela marcação toda do pigmento, tá? Vou pegar mais e vou aplicar mais aqui concentrado na minha pálpebra móvel, tá? Bom, a próxima etapa agora da nossa maquiagem é fazer o esfumado inferior. Eu gosto sempre de fazer o esfumado inferior, caso eu vá fazer o esfumado inferior antes da gente fazer o nosso delineado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar a fazer a nossa aplicação da nossa sombra. E eu vou utilizar essa sombra aqui laranja, tá? Essa sombra aqui é da MAC, ela se chama Red Brick. E eu vou aplicar com o pincel chanfrado. Tá vendo como é que esse pincel aqui ele é bem retinho, de topo reto? Então, eu pego, ó, com o topo do pincel, tá? Topo do pincel e vou bater aqui pra tirar o excesso dessa sombra. E vamos começar a aplicação. Eu não vou passar nenhum tipo de primer aqui, nessa região aqui abaixo dos olhos, porque eu não quero muita intensidade, tá? Então, olha só. Vou encaixar esse pincel embaixo dos meus cílios, ó, encaixo embaixo dos meus cílios e venho só depositando, ó. Eu só venho colocando essa sombra. Então, pego mais sombra, coloco a sombra, pego mais sombra, coloco a sombra e venho, por enquanto, somente depositando, tá? E chego até o meio dos olhos. Depois que eu fiz essa aplicação aqui no cantinho aqui externo dos olhos, né, na parte inferior, eu vou vir com um pincel, e agora eu vou vir com um pincelzinho assim,
mais fofinho, tá? Esse aqui é um pincel lápis mais fofinho. Mesma coisa, eu vou encaixar ele aqui abaixo dos cílios, ó, e vou fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem, pra gente conseguir esfumar esse produto, né, com a nossa pele, tá? Então, pega um pouquinho de produto, ó, na ponta dele e vem fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares na borda e também dentro, tá? Pra gente tirar um pouquinho da intensidade, ó. Então, pega o produto e vem fazendo movimento de vai e vem e movimento circular. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai começar a fazer o nosso delineado, tá? E aqui eu vou fazer um delineado roxo, tá? Bem grandão, mas se você não gostar, por exemplo, se o seu cliente não gostar de um delineado muito grande, você pode diminuir o delineado. Você também vai ter que fazer o delineado de acordo com o formato do olho, de acordo com a necessidade, né? E também de acordo com as cores mesmo, né? Que você ou o seu cliente aí decidiram utilizar aí nessa maquiagem, tá bom? Então, olha só, pra fazer esse delineado colorido, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico tintim por tintim, 7 formas de fazer um delineado colorido. Eu vou deixar nos cards aqui pra você passar lá pra assistir esse vídeo, tá? Passa lá, esse vídeo tá super completo. Mas aqui eu vou te dar uma outra opção para você conseguir fazer seu delineado colorido, que é utilizando esse tipo de paleta aqui, tá? Essa paleta aqui, gente, ela é muito bacana, tem as cores primárias, tem as cores neutras, tem várias cores, assim, super coringas, tá? Então, você pode utilizar essa paleta aqui, essa aqui é da iMagic, tá? Você pode utilizar essa paleta para você fazer misturas de base, para você fazer batom, para você criar sombras, blush, enfim, isso aqui você pode fazer uma maquiagem inteira com essa paleta, tá? Então, assim, é um produto que eu gosto demais. E aqui como a gente vai utilizar para fazer um delineado, né, roxo, você olha pra cá e fala, Dri, mas aqui não tem roxo. Eu não tô vendo roxo aqui. Mas a gente vai criar o nosso próprio roxo, tá? Então, se você não sabe como criar, né, o seu delineado colorido, o seu delineado roxo, você deve fazer um curso de colorimetria comigo, um curso de teoria das cores e aplicada à maquiagem comigo. Bom, se você tem interesse em fazer esse curso, eu vou deixar no link desse vídeo mais informações sobre esse curso de teoria das cores, tá? Com certeza os meus alunos vão tirar de letra, eu tenho certeza, essa parte aqui dessas misturinhas. Mas se você ainda não está muito familiarizado com esse tipo de mistura, então o que a gente vai fazer? Pra gente criar o roxo, basicamente a gente vai utilizar essas duas cores aqui, tá? O azul e o vermelho. Então, eu vou misturar o azul e o vermelho pra gente criar a nossa cor roxa, tá? E a gente vai começar, então, a fazer o nosso delineado. Se você já tiver, de repente, um lápis roxo, ótimo. Se você tiver algum outro produto, né, que eu mencionei nesse vídeo de 7 formas de você fazer um delineado colorido, ótimo, tá? Então, são possibilidades diferentes da gente fazer utilizando os produtos que a gente já tem. Vou usar esse daqui que eu quero fazer meu delineado mais rapidinho hoje. Então, ó, vou pegar aqui a nossa misturinha. Então, peguei um pouquinho desse produtinho aqui, do azul escuro e do vermelho, tá? Misturei e cheguei aqui no roxo que eu quero e vamos começar, então, a aplicação. Vou pegar aqui, ó, bastante produto de um lado e de outro, ó, da minha misturinha. Delineado, ó, a gente vai fazer o delineado gatinho, então eu vou começar aqui, ó, no canto externo aqui dos meus olhos, ó, marcando a direção que eu quero o meu delineado. Tá? Marquei a direção, aí você pode fazer a mesma coisa lá do outro lado também. E agora, a gente vai vir no meio dos olhos, ó, eu vou dar uma bolinha aqui no meio dos olhos, tá? E agora eu vou ligar a perninha lá de fora com essa bolinha aqui que eu fiz. E depois eu preencho aqui o meiozinho. E aqui eu venho só carimbando, ó, pra chegar no cantinho interno. Então, pego o produto de um lado e do outro do pincel e venho carimbando aqui até chegar no cantinho interno dos olhos. Bom, gente, fiz o meu delineado roxo e colei cílios postiços. A colinha tá terminando de secar aqui. Eu apliquei primeiro máscara de cílios, né? Eu utilizei essa daqui, Diamante Rosé, tá? Acho que é isso mesmo.
e apliquei com a cola da Duo, tá? Eu apliquei os cílios postiços. Esse modelo de cílios postiços aqui é o A15. Eu vou deixar o link desses cílios no box de informação desse vídeo pra você, tá bom? Se você tiver interesse, tem esse modelo, tem vários modelos maravilhosos. Esse aqui é o A15, eu vou deixar no box. Não deixa de conferir, tá bom? Então agora, pra gente finalizar aqui o nosso look, eu só vou aplicar um batom, na verdade eu vou aplicar um gloss, tá? Eu vou usar esse aqui da Boca Rosa na cor Avril, né? De Avril Lavigne, né? E então eu vou aplicar ele nos meus lábios, só pra gente fechar aqui o nosso look. Então, tá finalizada aqui a nossa proposta de maquiagem. Aqui, lembrando, claro que você pode utilizar o delineado da cor que você quiser, esse esfumado aqui inferior dos olhos também na cor que você quiser. E dependendo, também você pode utilizar aí cores que são mais neutras, né, pra você conseguir fazer também nos seus atendimentos, né? Nem sempre clientes gostam dessa pegada mais colorida, mas claro que aqui é a técnica, e essa técnica você aprendendo, uma vez que você aprende a técnica, você começa a fazer as adaptações que são necessárias, que você julgar que cabe aí no seu dia a dia, tá bom? Então essa foi a proposta de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você também consiga reproduzir, de repente aí na sua cliente, no próximo atendimento que você venha fazer, ou então em você mesmo, porque é muito importante a gente praticar bastante, e você pode utilizar o seu rostinho mesmo para praticar essa maquiagem aqui, tá bom? E aqui, gente, nessa maquiagem, eu utilizei uma combinação que é chamada de combinação tríade, né? Então, eu escolhi aqui as cores para fazer uma harmonia, né, de cores, e utilizando aí uma combinação que é chamada de combinação tríade, que eu acho que é uma combinação extremamente bonita, extremamente rica, vibrante. Então, assim, eu acho que ela é uma combinação maravilhosa pra gente utilizar na hora da maquiagem. Se você tem interesse, né, se você gosta desse mundo colorido, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre combinações das cores, como utilizar cores na maquiagem e como fazer combinações como essa na hora de fazer maquiagem, além de neutralização de mancha, como criar o seu próprio tom de base personalizado para você, para sua cliente, eu vou te fazer um convite muito especial agora, que é para você fazer parte da nossa próxima turma do curso de Teoria das Cores aplicada à maquiagem, um curso 100% online, um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. A gente começa desde a base mesmo das cores, como as cores funcionam, propriedades da cor, cores primárias, a gente vai fazendo misturinhas ali, colocando tudo em prática, e você vai aprender a aplicar toda essa teoria das cores, né, a colorimetria à maquiagem. Então, é um curso específico de cores, né, teoria das cores na maquiagem. Então, todo aquele conceito que a gente vê, a gente aplica lá na hora da nossa maquiagem, fazendo neutralização de manchas, criando combinações aqui como essa, para você conseguir looks diferentes, looks coloridos, tá bom? Curso super completo e maravilhoso. Eu vou deixar mais informações desse curso aqui no box de informação do vídeo, tá? Então, aqui nesse vídeo, você vai levantar um pouquinho aqui pra cima, vai ter mais detalhes, e aí você vai conseguir ver todos os detalhes desse curso maravilhoso que eu preparei pra vocês, tá bom? A gente já tá indo aí pra nossa segunda turma, e a primeira turma foi um sucesso, foi maravilhoso, as alunas gostaram demais do curso, e elas estão conseguindo já aplicar todo esse conhecimento à maquiagem delas, no atendimento delas, nas maquiagens pessoais também, criando aí looks coloridos, neutralizando manchas, criando tom de base personalizado, tá bom? Então, mais informações no link aqui, o link vai estar na descrição do vídeo. Combinado? Então, gente, é isso por hoje. Espero muito que você tenha gostado, então, desse vídeo, de todas essas dicas que eu dei aqui pra você, de todo esse aprendizado que eu te passei aqui. E o mais importante de você assistir esse vídeo é você praticar. Então, eu espero muito que você pratique bastante, coloque a mão na massa e se você reproduz essa maquiagem aqui, não se esquece de me marcar no Instagram. Tá aparecendo aqui pra vocês, adrianabrito.makeup, tá bom? E a gente se vê muito em breve, se Deus quiser. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Um beijo enorme pra vocês e até a próxima!